Abra sua Bíblia comigo em 2 Pedro, capítulo 3, verso 3. 2 Pedro, capítulo 3, verso 3. O texto diz o seguinte: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Somente até aí. O texto fala de pessoas que, nos fins dos tempos, escarneceriam. Escarneceriam de uma suposta demora. Cadê esse Jesus que não volta? Cadê o dia da volta dele que nunca chega? É interessante isso aqui. A Bíblia já estava prevendo que pessoas iriam falar isso nesse tempo, nos últimos dias. Mas a pergunta é, por que Deus não mandou Jesus tão cedo quanto as pessoas esperavam, em sua segunda vinda? Porque aí ninguém ia zombar. Ninguém ia falar onde está o arrebatamento, onde está a volta desse Jesus que nunca chega. Mas nós, que temos a marca do sangue do Cordeiro, nós temos certeza que isso vai acontecer em um momento. E esse momento não está demorando, ele vai acontecer. Um dia os céus vão se abrir, a trombeta irá tocar, e ele voltará com poder e muita glória. E você vai ouvir o seu nome. Que cena! Que coisa! 2 Pedro capítulo 3, verso 8. Vai dizer: mas amados, veja que é uma sequência. Mas amados, não se esqueçam de uma coisa, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Deus vive fora do tempo e do espaço. A verdade é que Deus criou o tempo, por isso Ele não é limitado ao tempo. Ele vive no que pode ser descrito como o eterno presente, onde Deus habita, tudo é, todas as coisas são. Por isso que Jesus ele afirmava, e ele disse em João 10, 9, eu sou a porta. Em João 14, verso 6, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em João 10, 11, ele disse, eu sou o bom pastor. Em todos esses textos, Jesus não disse, eu serei, eu fui. Em todos esses textos, ele diz, eu sou. Eu sou. É no passado, eu sou. É no presente, eu sou, é no futuro. Não está preso a um momento exato, mas Ele está no passado, no presente e no futuro, porque Ele é o Senhor do tempo, Ele é o Senhor do espaço. Quando Lázaro morreu, e Jesus chegou ao túmulo, Marta, a irmã de Lázaro, disse, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Passado.
Ela também disse que acreditava que seu irmão iria ressuscitar um dia, no último dia futuro. No entanto, Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Eu já sou a vida, eu já sou a ressurreição. Então não existe atraso nas coisas. Deus, digamos, Ele não está demorando, mas aos nossos olhos, e aos olhos de muitas pessoas, pode-se deduzir, pode-se ter uma opinião, que há um atraso. Mas se é realmente que há um atraso, qual o motivo? Por que Deus está atrasando a segunda vinda de Jesus? E essa resposta está em 2 Pedro 3, verso 9, onde ele diz que ele não quer que ninguém pereça, mas que todos tenham a vida eterna. Ele quer que mais pessoas ouçam o Evangelho, que mais pessoas sejam salvas. Oséias 6, verso 2 vai dizer: depois de 2 dias, Ele nos reavivará. No terceiro dia, Ele nos levantará, para que possamos viver à sua vista. Veja, o texto diz, depois de 2 dias. Para Deus, eu já falei aqui, 1000 anos são como um dia. Pelo calendário greco-oriano, estamos no ano de 2011. Isso significa que 2000 anos se passaram da morte de Jesus na cruz. Para Deus significa 2 dias. 2 dias se passaram. No tempo de Deus, 2 dias. No nosso tempo, 2000 anos. Esse texto também fala no terceiro dia. Vai iniciar um terceiro dia. Depois desses 2 dias tem um terceiro dia. Nós somos a geração que ultrapassou a marca de 2000 anos. 2 dias se passaram. Já estamos no terceiro dia, e o terceiro dia ele é significativo. O primeiro milagre de Jesus aconteceu no terceiro dia de um casamento. É no terceiro dia que a Bíblia vai dizer que haverá a ceia das bodas do Cordeiro. Uma festa de casamento onde Jesus é o noivo e a igreja é a noiva. E a igreja que é a noiva somos nós. Eu e você. Cada um de vocês que estão me ouvindo. Em João 4, Jesus, ele encontrou a mulher samaritana junto ao poço. Ela não era judia, ela era uma gentia, pecadora, não merecedora. Jesus havia dito: eu não vim senão para os filhos da casa de Israel. Mas Jesus encontra graça ali. E Ele revela a ela que era o Messias, e isso muda a vida daquela mulher. E essa mulher sai dali e passa a falar com todos sobre Jesus e a respeito de Jesus. Só que o texto diz que, João 4, verso 43, agora, depois de 2 dias, ele partiu dali e foi para Galiléia. Veja, depois desse episódio, 2 dias após, ele partiu para Galiléia. Durante esses 2 dias, Jesus estava entre os gentios. Seu foco principal estava nos gentios, porque Israel o havia rejeitado. Por 2000 anos, o Senhor se concentrou na igreja. Por 2000 anos. Apesar da rejeição de Israel, Deus não se esqueceu da aliança e do pacto que Ele havia feito com aquele povo. 2000 anos se passaram da rejeição de Israel a Jesus, da rejeição de Israel ao Messias.
Nós somos a geração que viu Israel voltar a se tornar uma nação, depois de ser espalhados pelo mundo, depois de serem exterminados. Contra todas as probabilidades, eles se tornam uma nação novamente. Nós vimos isso. Nós somos a geração que assistiu isso. Me acompanhe. E você vai ver para onde que eu quero te levar. Quando Marta e Maria enviaram mensageiros a Jesus com o objetivo de informar que Lázaro estava morrendo, ele não havia morrido ainda. Jesus recebe a notícia e mesmo assim ele não reage. Ele não se levanta, ele não vai ao encontro deles, ele não vai ao encontro de Lázaro. E engraçado que no texto, a Bíblia diz que, porque ele os amou, ele ficou. Porque ele os amou, ele não foi. Ele ficou mais 2 dias onde estava. João 11, 5, verso 6. Depois você pode ler. Quando Jesus foi para a Judéia, 2 dias depois, Lázaro já havia morrido. Mas veja, qual foi o motivo que levou Jesus a atrasar 2 dias? Novamente, 2 dias. Será que foi um atraso? Será que ele demorou? A verdade é que ele queria revelar uma medida maior da glória de Deus. Jesus nunca se atrasa. Deus nunca se atrasa. Deus nunca perde o time, o momento certo das coisas acontecerem. João 11, verso 23 vai dizer: Jesus disse-lhe, o teu irmão ressuscitará. Marta disse-lhe, eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Jesus disse-lhe, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e acredita em mim, nunca morrerá. Você acredita nisso? Essa parte, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Essa parte se refere aos crentes que morreram e um dia ressuscitarão para estar com ele. Era disso que Marta estava falando. O texto também diz, todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Essa já é uma profecia sobre a geração do arrebatamento. E sinceramente, no fundo do meu coração, eu creio que nós somos essa geração. Porque já se passaram 2 dias, de acordo com a Bíblia. No 3º dia, muitas coisas acontecem. Você crê nisso? Entenda, quando a lei é removida de sua vida de ressurreição e glória podem fluir livremente e mudar tudo na sua vida para o seu bem. 2 Coríntios 3, verso 7, diz, mas se o ministério da morte, escrito e gravado em pedras aqui é litos. Observe, a palavra grega usada para pedra aqui é litos. E é usada para descrever os 10 mandamentos. É usada para descrever a lei que Moisés recebeu no Monte Sinai. Então guarde. A pedra citada aqui simboliza a lei recebida por Moisés, os 10 mandamentos. Mas a palavra litos também aparece na história de Lázaro. João 11, verso 38. Então Jesus, novamente gemendo em si, veio ao túmulo. Era uma caverna e uma pedra, novamente litos. Uma pedra colocada contra ela.
Tudo na Bíblia, e principalmente no Evangelho de João, tem sinais. As histórias carregam significados. Além do próprio evento, tem revelações, tem informações. E Deus quer que a gente veja o evento, não somente o evento, mas o que está por trás de cada palavra usada para descrever o evento. João 11:39 vai dizer, Jesus disse, tire a pedra, litos novamente. Marta, a irmã daquele que estava morto, disse-lhe, Senhor, a esta altura já fede, porque ele já está morto há 4 dias. Jesus disse a ela, eu não disse a você que se cresce, veria a glória de Deus? Veja, Jesus disse, tire a pedra, litos. A mesma palavra usada para descrever a lei. Tire a pedra e vocês vão ver a glória de Deus. A pedra aqui estava entre Jesus e Lázaro. De certa forma, a pedra, litos, estava bloqueando a ressurreição, estava bloqueando o milagre. A pedra, lei, bloqueia o milagre, bloqueia a glória. Antes de ver a glória, Jesus ordena que a pedra seja removida. Deus quer que a pedra-lei seja removida da igreja, do meio daquelas pessoas que nasceram de novo. Ele quer que a pedra, chamada os 10 mandamentos, seja removida do nosso meio. Enquanto essa pedra não for removida, a igreja não pode ver a glória. A igreja não verá a glória do Senhor debaixo da lei. Não veremos a glória vivendo uma vida debaixo de condenação da lei. Não veremos a glória do Senhor pregando e compartilhando a lei. E nenhuma mistura da graça e da lei, porque se você misturar, você não vai ter nenhuma e nem a outra. Eu acho que até piora. Porque você não se torna frio e nem quente. Você é morno e a palavra de Deus diz que Ele está a ponto de vomitar-te da boca. Jesus não rolou a pedra na frente do túmulo de Lázaro. Isso nos mostra que o ministério de rolar a pedra não é de Jesus, é nosso. O ministério de remover a lei foi dado para nós. Nós temos a responsabilidade de mover essa pedra. O remover a pedra faz com que a glória se manifeste em áreas mortas de nossa vida. E aquilo que estava morto, ressuscite. Agora entenda o que eu estou dizendo aqui. Eu estou falando sobre remover a lei da igreja. Não estou falando de remover a lei de quem não nasceu de novo. Eu estou falando de remover a lei de quem nasceu de novo em Cristo Jesus. Porque as pessoas que estão mortas no pecado ainda precisam da lei. Um mundo com homens injustos ainda precisa da lei. Porque a lei conduz a Cristo. A lei leva as pessoas à necessidade de um Salvador. A lei não pode ser removida das pessoas que ainda não nasceram de novo. Se a lei for removida das pessoas que estão espiritualmente mortas, veremos apenas os resultados de uma carne fedorenta. O pecado será excessivo, descontrolado. É necessário a lei não salva ninguém, mas ela impõe limites. Ela não santifica ninguém, mas ela te aponta para um caminho que vai te levar para alguém que te salva, que te santifica, que te purifica e que faz o seu caminho torto se tornar reto.
Agora, quando a lei é removida de pessoas que já estão espiritualmente vivas, a vida de ressurreição e a glória de Deus serão vistas no seu corpo, na sua vida e na sua história. Para quem já é justo em Cristo Jesus, a lei é um obstáculo. A lei se torna um problema. A lei vai impedir que a vida do Espírito se manifeste em você. Quantos estão me entendendo? Você está conseguindo me acompanhar? Quando você rola a pedra das pessoas que nasceram de novo, a vida surge, a santidade brota, a vida, a glória do Senhor flui através dessas pessoas. E todas as pessoas vão ver aquilo que Deus fez na vida daquela pessoa. Veja que Jesus olha para o túmulo de Lázaro e diz: Lázaro, saia para fora. João 11:43. Lázaro saiu, mas ainda estava amarrado, diz o texto. Veja, ele não tinha como ter saído sozinho, se ele estava todo enfaixado, todo amarrado. Então isso me leva a entender que foi o poder de Jesus que trouxe Lázaro para fora. Imagem dos nossos corpos surgindo durante o arrebatamento. Onde o mortal é revestido da imortalidade. Veja, João 11, verso 44 diz, vamos ver esse episódio. João 11, 44. E o que morreu saiu amarrado de pés e mãos. Ele não podia ter saído sozinho, ele estava amarrado de pés e mãos. Alguém trouxe ele para fora e não foi ninguém que entrou lá. Ele estava amarrado com lenços de papel e o seu rosto foi envolto em um pano. E Jesus disse: solte-no e deixe-no ir. Na verdade, esse papel, todo esse material com que ele estava envolto, o nome é um nome bem diferente, graveclotes. Graveclotes. Esta é a roupa da sepultura e significa maus hábitos, sinais de morte, hábitos pecaminosos, coisas que as pessoas que nasceram de novo ainda podem ver e ainda podem ter. Por isso que temos um ministério de justiça a cumprir. Precisamos pregar a todos o evangelho da graça, o verdadeiro evangelho. E ao pregarmos a abundância da graça e o dom da justiça, as mortalhas vão cair e a vida de ressurreição será vista nas pessoas. Vai brotar, isso precisa ser removido. Essas mortalhas precisam ser retiradas. Tudo na Bíblia tem um significado. Não há nomes insignificantes nas histórias da Bíblia. O significado dos nomes nos ajuda a descobrir os tesouros, as riquezas, as revelações, as chaves. Tesouros escondidos no contexto de cada história. Por exemplo, o nome hebraico para Lázaro é Eliezer, que significa ajudante. Olha só que interessante. João 14,16 diz: eu rogarei ao Pai e Ele dará a vocês outro ajudador. E esse ajudador também, no hebraico, é Eliezer. O mesmo nome no hebraico para Lázaro, ajudador, Eliezer. Jesus no cenáculo prometeu aos discípulos enviar um ajudador. Prometeu
enviar Eliezer. Este ajudador aqui está se referindo ao Espírito Santo. E Lázaro pode ser visto como uma imagem do Espírito Santo. O Espírito Santo quer se manifestar na sua vida. A única coisa que o impede de fazer isso é a pedra, que precisa ser removida. Ele não pode se mostrar, ele não pode se revelar, ele não pode aparecer se a pedra não for removida. Vemos essa mesma pedra, litos, no túmulo de Jesus. A mesma. Marcos 16, verso 2, diz: bem cedo pela manhã, no primeiro dia da semana, foram ao túmulo ao nascer do sol. E eles disseram entre si: quem vai rolar a pedra? Litos, que simboliza a lei. Quem vai rolar a pedra da porta da tumba para nós? Mas quando eles olharam para cima, eles viram que a pedra havia sido removida, pois era muito grande. A pedra litos havia sido removida. E nessa situação, o próprio Jesus remove a pedra. O próprio Jesus, ele rola a pedra. Isso significa que é somente por meio dele e de sua obra consumada que podemos remover a pedra da lei de nossas vidas. O Filho de Deus é o único que pode tirar debaixo da maldição da lei e te levar para o reino do Filho do seu amor. Ele é o único que pode remover a pedra. E quando nós somos ministrados pelo Evangelho, pela mensagem da cruz, pela mensagem de Cristo, a cada dia a pedra está sendo rolada, a cada dia a pedra está sendo removida. Ao crer, ao falar do Evangelho da graça, você remove a pedra. E isso não é algo que acontece uma vez, é diário. Toda vez que eu estudo, toda vez que eu busco, toda vez que eu mergulho no Evangelho, eu estou removendo a pedra. Eu estou rolando a pedra. Vemos também essa mesma pedra, litos, na tentação de Jesus no deserto. Marcos 4, verso 3, diz: agora, quando o tentador veio a ele, ele disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras, litos, se tornem em pães. Mas ele respondeu e disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Novamente aparece pedras, litos. Aqui o diabo tenta Jesus com essa pedra. Satanás diz: ordene que essas pedras se tornem em pães. O diabo estava dizendo para Jesus: se alimente da lei. E ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. E quem estava ali era o Verbo vivo que se fez carne e habitou no meio de nós. A própria palavra estava encarnada ali no deserto. O homem não viverá só de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E a palavra que Jesus se referia ali naquele momento foi a que ele ouviu no Jordão, quando Deus abriu os céus e disse: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Mas o diabo diz: se você é o Filho de Deus, observe que o diabo remove intencionalmente a palavra amado. Deus não disse Filho de Deus, este é o Filho de Deus, este é meu filho amado. Mas o diabo vai lá e remove esse tal de amado. Para quê? Filho amado. Por que eu tenho que lembrar que Jesus é um filho amado?
O diabo não acessa as pessoas, ele não consegue acessar as pessoas que sabem que são amadas por Deus. A consciência do amor de Deus bloqueia muitos acessos que o diabo possui na vida de pessoas que não se sentem amadas por Deus. Você vai ter uma vida poderosa quando você tem consciência desse amor. Então diga constantemente para os seus filhos que eles são amados, que você os ama. Você pode discipliná-los, você pode corrigi-los, independente da obediência deles e do desempenho deles, nunca deixe de dizer que eles são amados. E quando eles crescerem, eles não vão se esquecer disso. E isso vai dar a eles muitas vitórias em suas vidas. Todo dia, pratique estar consciente do amor do seu Pai Celestial. Quando você estiver consciente do amor de Deus por você, você vai ver a vida abundante fluindo. Mas essa vida e essa glória, ela não pode fluir de fato, se a pedra não for removida. A aliança é do Espírito. Não é mais tábuas de pedra na parede onde você precisa ler para obedecer. Essa aliança passou. Ela foi finalizada em Cristo. Uma nova aliança foi iniciada, onde agora o autor da lei, na pessoa do Espírito Santo, mora dentro de você. E ele te guia. Você não precisa mais de uma frase escrita, não matarás, porque a própria lei mora dentro de você. Você sabe o que deve e o que não deve fazer. O caminho que deve pegar e o caminho que não deve pegar. Porque a sua direção, a sua bússola não é externa, mas interna. O Espírito Santo nos conduz. É incrível como essa pedra bloqueia milagres. Bloqueia a ressurreição. Bloqueia a glória. Primeiro Jesus diz, remove a pedra. E você vai ver a glória de Deus. Tem muitos crentes que não vê a glória, porque não removeu a pedra. A pedra não é o Espírito Santo que remove, é você. Não é função do Espírito Santo. É sua função. Por isso tem muitos crentes que já reconheceu Jesus como Senhor e Salvador. Mas a sua vida ainda tem uma pedra muito grande que não foi rolada. E por isso a verdadeira ressurreição, a verdadeira vida e a autoridade do Espírito não pode atuar de fato, porque existe um bloqueio que você precisa remover. Remove a pedra, para o Espírito Santo chegar. Remove a pedra, o legalismo, o achismo, a sua opinião. Você vai ver ali aos pés do Monte Sinai, o povo hebreu se orgulhou de si mesmo, dizendo a Deus, nos dê as suas leis, nos dê
seus mandamentos, e nós iremos obedecer. E o Senhor, a partir desse instante, nos abençoe conforme a nossa obediência. Foi a pior proposta, foi o pior pedido que eles podiam fazer. Porque ninguém era capaz. E isso ficou provado ao longo da história, porque realmente ninguém foi capaz de cumprir a lei. E a prova da incapacidade do homem de cumprir a lei foi tão rápida, que foi só Moisés descer com as tábuas da lei do Monte Sinai. Só foi a lei ser dada, e eles fizeram um bezerro de ouro para adorar. Deixa eu te dizer uma coisa. A idolatria apareceu depois da lei. E naquele dia que a lei foi dada, 3.000 pessoas morreram. Confirmando o que o apóstolo Paulo diz: a letra mata, mas o Espírito dá vida. Tem áreas da sua vida que precisa de ressurreição. Tem áreas da sua vida que precisa ressurgir, ressuscitar. Remove a pedra. Esse é o momento, essa é a hora. Remove a pedra. E deixa a ressurreição tomar conta de áreas da sua vida. Remove a pedra e veja e viva a glória de Deus.